Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mauro Duarte mais uma vez, trazendo mais uma chave, mais importante de todas, a chave 29, a fonte. O que é a fonte? A fonte é uma origem, né? A fonte é um início de alguma coisa. Então, um rio começa lá na nascente dele, né? Naquela fonte de água. A gente também usa a fonte ali no sentido de fonte de alimentação, de energia, para ligar um equipamento eletrônico, alguma coisa assim. Então a fonte, ela é uma origem, ela é um início que não só inicia, mas também leva, né? Ele arrasta coisas, faz as coisas funcionarem, né? A fonte é uma origem de água que vai gerar um rio, que vai gerar plantas, que vai gerar animais, que vai gerar um monte de ecossistema ali ao redor dessa primeira origem, dessa fonte. Então, entendendo o que é a fonte, a gente precisa também se conectar a essa fonte, porque se nós não estivermos conectados a essa fonte, nós seremos como uma poça d'água que em algum momento ela vai simplesmente evaporar e sumir, ou talvez até estragar, né, apodrecer ali, acabar ficando totalmente inútil para tudo. Quando a gente fala de fonte de energia, a alimentação desconectada da tomada não tem nenhuma utilidade, simplesmente não funciona. Então, quando tu está desconectado da fonte, nada mais vai fazer sentido. Tu deve estar se perguntando, ok, professor, mas que fonte é essa? Qual é a fonte que eu tenho que me conectar? Na verdade, tu já sabe aí dentro do teu coração, a fonte de todas as coisas é Deus. Essa chave, a chave da fonte, é a chave que tu tem que se conectar a Deus, né? Aquele ser supremo que criou todos nós à sua imagem e semelhança. Cada um de nós foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso não quer dizer que Deus é fisicamente semelhante a gente, né? Que Deus tem olho, mão, pé, barba branca, né? Não é essa imagem e semelhança. É imagem e semelhança no sentido mais metafórico, assim como o Criador nos criou, a gente também tem a capacidade de juntar coisas que ele criou e criar coisas novas, né? Volta lá na chave da criatividade, tu vai entender melhor isso. Daí quando tu está conectado à fonte, tu consegue perceber as coisas de uma maneira diferente, entender o plano que é um plano muito maior do que a gente nessa Terra, um plano que leva desde a eternidade infinita para o passado até a eternidade infinita para o futuro e tudo mais. Primeiro precisamos entender que precisamos estar conectados à fonte. Segundo, precisamos entender que a fonte é Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E terceiro, nós precisamos entender como se conectar à fonte. Então, o passo a passo do como é bem simples. Você precisa, primeiro, entender que existe um plano e você está no plano de Deus. Deus planejou algo para a sua vida, Deus planejou algo para o universo inteiro e Ele te colocou nesse universo, Ele te colocou nesse plano. Você é uma peça desse plano maior de Deus. Só que em algum momento nós somos separados, né? Nós somos desconectados desse quebra-cabeça que Deus criou e a gente fica como uma peça solta fora da imagem, fora do quebra-cabeça. Então é preciso entender que todos nós em algum momento estamos desconectados da fonte. O nosso princípio é de desconexão por causa do pecado original, por causa de Adão, por causa dos nossos pais, por causa de tudo que acontece, a gente está num momento de separação, tá? E para poder se conectar, voltar para o quebra-cabeça, se conectar de volta à fonte, receber essa energia, só existe um caminho, só existe um fio, só existe um cabo de força que vai ligar nossa fonte de alimentação até a energia, até a fonte que vem da rede, e essa solução é Jesus. Você precisa entender que essa conexão ela já está pronta, ela já foi paga por Jesus, já foi comprada por Jesus na cruz e agora a gente só precisa conectar ela, usar o nosso direito adquirido, pago, comprado, esse ingresso já está pago para a gente se conectar a essa fonte novamente. Então tu não precisa fazer nada mais, tu só precisa decidir: eu quero me conectar à fonte, eu quero me conectar à fonte, basta essa decisão e isso já vai estar resolvido na tua vida. Então, qual é a tarefa de hoje? Escolha um momento do dia que tu possa ficar tranquilo, que tu possa ficar num lugar sem ser interrompido por ninguém e fale com todo o teu coração, com toda a tua sinceridade, com as tuas palavras, não precisa de reza nenhuma, só fala para Deus: Deus, eu quero me conectar de volta à fonte pelo preço que foi pago por Jesus.
e isso vai fazer uma diferença gigantesca na tua vida e tu vai perceber que realmente tu estava sem essa fonte de energia e agora a energia vai fluir novamente, tu estava fora dessa fonte de água e agora o rio vai fluir novamente na tua vida e tudo vai ser diferente. Cumpra a tarefa, faça isso e nos vemos na próxima chave.